Bom dia, irmãos. Estamos aqui hoje para mais uma aula da IBD e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a singularidade do Evangelho. O Tiago tratou um pouquinho sobre os aspectos do cristão, sobre dons, talentos, sobre nós vivermos na dependência do Senhor, e eu quero trazer um pouquinho hoje o que é o Evangelho. Então, em Romanos 1,16, tem um versículo que é bem conhecido, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o que eu queria trazer aqui hoje, por que Paulo era tão apaixonado por esse Evangelho? O que fez ele escrever esse versículo dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho? O apóstolo Paulo, o maior bandeirante do cristianismo, estava saindo de Éfeso rumo a Jerusalém, quando escreveu seu maior tratado teológico, a Carta aos Romanos. Tratou do tema principal da carta, a singularidade do Evangelho. Já de início, demonstrou 3 atitudes em relação ao Evangelho. Eu sou o devedor, que está em Romanos 1,14. Eu estou pronto, Romanos 1,15. E eu não me envergonho, que é o Romanos 1,16. Mas por que alguém se envergonharia do Evangelho? Primeiro, porque se trata da pessoa de Cristo, o Messias de Deus, que veio ao mundo, nasceu de forma humilde, cresceu numa cidade pobre e morreu numa cruz. Segundo, porque pelo Evangelho, o próprio apóstolo Paulo já havia sofrido açoites e prisões, e ele também já tinha feito ao contrário, que era condenar as pessoas também que serviam. Paulo destaca a singularidade do Evangelho quando escreve: porque não me envergonho do Evangelho. O justo viverá pela fé, Romanos 1, 16 e 17. Deste texto extraímos 5 verdades. Então a gente vai tratar aqui um pouquinho sobre o que é o Evangelho. Primeiro é o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Portanto, não há qualquer fraqueza nele, pois Deus é onipotente. O Evangelho é a dinamite de Deus para derrubar as fortalezas do coração mais duro. É a força irresistível que desarma a incredulidade mais cega. O próprio Paulo, perseguidor implacável da igreja, mesmo na sua marcha sangrenta de oposição aos cristãos, foi transformado por uma ação soberana e irresistível do Evangelho. O Evangelho quebra barreiras, derruba estruturas, penetra nos lugares mais fechados e transforma os corações mais rendidos ao pecado. Então, o poder que o Evangelho tem de transformar o coração mais duro é muito forte. E a gente deve acreditar nesse Evangelho, deve pregar esse Evangelho, falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, mesmo que a gente pense que, mas só falar. Não, adianta sim. Aqui Paulo, ele era o maior oposição, a maior oposição aos cristãos, e ele foi transformado por esse Evangelho, que é um Evangelho puro e simples. Em segundo lugar, tudo tem um propósito, e o Evangelho também. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Há poder que destrói e mata, mas o Evangelho dá vida e salva. O Evangelho não é apenas o poder de Deus para a salvação, mas também o único poder capaz de salvar. A religião, os ritos sagrados, as boas obras ou qualquer outros expedientes humanos são absolutamente insuficientes para salvar o homem. Só no Evangelho há salvação. O Evangelho fala das boas novas de Cristo, sua vida, sua morte, sua ressurreição e seu governo. Não há salvação em nenhum outro nome, só Jesus salva. Então, o propósito do Evangelho é nos salvar, é trazer a nós a salvação de Cristo, trazer as boas novas, que Cristo se entregou na cruz, morreu por nós, pelos nossos pecados. Então, é esse Evangelho, só Jesus salva. O alcance do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e só daquele que crê. O Evangelho não é o poder de Deus para a salvação do descrente, muito embora a fé não seja a causa meritória da salvação, é a sua causa instrumental. Apropriamo-nos da salvação pela graça mediante a fé. A salvação é oferecida a todos, mas somente aqueles que creem são salvos. Não há aqui qualquer acepção de pessoas.
Todo aquele que crê em Jesus é salvo. Então, quanto mais nós falarmos do Evangelho, quanto mais nós falarmos de Jesus, mais longe ele vai chegar e mais pessoas vão conhecer a Jesus. Se vocês não assistiram a live de segunda-feira, que era sobre evangelismo, assistam, que ela é muito interessante. Falou bastante sobre a questão do amor, de como a gente pode evangelizar as pessoas. Às vezes não precisa a gente ir tão longe, né? Como ele usou o exemplo com os garis, o pastor também já usou. Então o evangelho, ele alcança todas as pessoas e não faz acepção de ninguém. Às vezes a gente pensa, mas fulano não merece. Merece sim, todos merecem. A universalidade do evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. No mesmo versículo está escrito. O evangelho é para todos os povos. É universal, pois Jesus morreu para comprar com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Não há limitação geográfica nem barreira no evangelho. É endereçado a toda criatura, em todo o mundo, até os confins da terra. Então, todos vão ouvir falar do evangelho. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? Quando a gente pensou que aqui na nossa igreja ia ter um culto em espanhol, então é o nome do Senhor sendo lançado a todas as nações. E a gente deve estar preparado para isso. Em quinto lugar, a eficácia do evangelho. O apóstolo Paulo é enfático quando escreve: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O homem, sendo pecador, jamais poderá ser justificado diante do Deus Santo, com base em seus méritos. O Tiago falou muito disso, que não é pelo que a gente faz, mas é porque a gente crê no Senhor. Méritos pessoais, pois as nossas justiças não passam de trapo de imundície. Porém, nossas transgressões foram lançadas sobre Jesus, o nosso pecado. Sua justiça foi imputada a nós, para que a justiça de Deus, revelada no Evangelho, fosse apropriada por nós, pecadores, pela fé. Então, aquele que crê é declarado justo diante do tribunal de Deus e passa a viver pela fé. Quão singular é o Evangelho! Então, a nossa fé, aquilo que nós lemos na Bíblia e aplicamos na nossa vida, vai ser eficaz. Mas a gente precisa ler a Bíblia, conhecer o que Jesus tem para falar para nós, conhecer do amor dele, daquilo que ele está revelando através da sua palavra. E quando a gente for ler a Bíblia, sempre pedir orientação do Espírito Santo, porque só por ler, muitas vezes a gente acaba passando e não deixa que aquilo toque o nosso coração. Às vezes a gente sabe decorar os versículos, mas é bom a gente sempre pedir orientação para o Espírito Santo, porque às vezes tem uma palavra que a gente não entende, buscar entender aquela palavra, ter conhecimento do que aquilo realmente quer dizer. Às vezes ler em várias traduções para a gente ter um pouquinho mais de experiência no que realmente está lendo. E também às vezes a gente pega um versículo e toma aquele versículo e não lê todo o contexto e fica só com aquilo. Então é bom a gente sempre buscar ter um tempo a sós para ler a palavra, entender o que o Evangelho está falando, né? Como Mateus escreveu, como João escreveu, e buscar como Paulo escreveu, né? Os momentos que ele estava passando, conhecer a vida de Paulo, isso vai estar tudo na palavra. A carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. O versículo que a gente leu, ela enfatiza tudo o que ele falou sobre o Evangelho em Romanos, todos os livros. Então, se a gente pegar e ler, a gente vai entender um pouquinho mais do que realmente Deus fez na vida de Paulo e que ele pode fazer nas nossas vidas. A definição do Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas. Boas novas do céu à terra. Boas notícias de Deus aos homens. O Evangelho trata do glorioso fato do amor de Deus aos pecadores indignos. Seu amor por nós é abundante. É a notícia mais auspiciosa entregue aos homens. A notícia de que o Salvador, o Messias, o Senhor veio ao mundo para ser o nosso glorioso Redentor. Então, Paulo teve contato direto com Jesus, né? A natureza do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus.
Ninguém pode resistir ao poder de Deus. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Sua vontade é soberana. É impossível deter sua mão onipotente. Mas o Evangelho não é o poder que destrói, mas o poder que salva. É o poder destinado a tirar das trevas aqueles que estavam imersos em densa escuridão. É o poder de perdoar pecadores e fazer deles vaso de honra para Deus. Então, muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade e na palavra do Senhor a gente vai encontrar uma calmaria para as nossas vidas. O propósito do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não há possibilidade do pecador ser salvo, exceto pelo poder do Evangelho. O Evangelho está centrado na pessoa e na obra de Cristo. Ninguém pode ter acesso a Deus exceto por Jesus, pois é a porta do céu e o caminho para Deus. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os nomes, exceto o nome de Jesus. Aquele que, arrependido de seus pecados, põe sua confiança em Jesus é salvo. Esse tem a vida eterna. Quarto, o instrumento de apropriação das bênçãos do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação é pela graça mediante a fé. O Evangelho não é o poder de Deus para a salvação de incrédulos, mas apenas para aqueles que creem e só para aqueles que creem. Fora da fé em Jesus não há salvação. Então a gente precisa crer em Jesus. Por isso que a gente tem que ler para saber quem Jesus é, para entender por que ele morreu pelos nossos pecados, para a gente sentir esse amor dele, que é simples, né? Então a gente precisa buscar na palavra do Senhor. Por meio dele, Deus chama aqueles por quem Cristo morreu, procedentes de toda tribo, língua, povo e nação. Enfim, todos os que creem em Cristo são salvos. A nobreza do Evangelho. Diante da sublimidade do Evangelho, Paulo escreve: porque não me envergonho do Evangelho. Há alguns que se envergonham do Evangelho, há outros que são a vergonha do Evangelho. Mas nós devemos nos gloriar no Evangelho e dele jamais nos envergonharmos. Devemos viver pelo Evangelho e para o Evangelho. Devemos sofrer e morrer pelo Evangelho. Devemos pregar o Evangelho. O Evangelho é nosso maior tesouro, nosso maior legado e nossa maior alegria. Então, que a gente sinta prazer em estudar a palavra do Senhor e em ter sabedoria também para falar para as outras pessoas, buscar nessa simplicidade que é o Evangelho, que é as boas novas de Jesus, que ele veio para nos salvar, que a gente possa entender isso e passar para as outras pessoas, que a gente pregue esse Evangelho em tempo e fora de tempo, que a gente cumpra a vontade do Senhor, porque é simples, né? A gente precisa orar e ler a Bíblia para entender mais do que aquilo que o Senhor tem para nós, para a gente falar para as outras pessoas. Então tem um estudinho, ele vai acompanhado para vocês nos grupos, que vocês possam estar lendo, meditando um pouquinho mais, buscando entender do Evangelho, porque Paulo era tão apaixonado por esse Evangelho. Que vocês fiquem com Deus, que Deus abençoe. Em nome de Jesus.